Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto diferente no Vida Inteligente, né? Hoje nós vamos falar de candomblé, e para falar sobre candomblé, estou trazendo para vocês a Ialorixá, o nome é complicado, né? Ialorixá, Marileia Lasprilha de Ossumaré. Acertei? Pronunciei direitinho? Acertou. Tá quase craque na pronúncia já. Então vai, então fala você o que você é. O que eu tentei falar e não falei mais ou menos, diz aí o que você é. Prazer receber você no Vida Inteligente, antes de mais nada. Eu que agradeço o convite. Primeiramente, quero agradecer a toda a minha ancestralidade pela oportunidade, né, de estar aqui nesse momento compartilhando um pouco do meu dia a dia, da minha cultura, da minha crença com vocês. Então, primeiramente, quero agradecer a minha ancestralidade, a Ilha do Mari, a todos os orixás e todas as energias, né, que me encaminharam para esse momento aqui com você, Grego. E eu te agradeço o convite e a confiança, né, de poder estar aqui falando com o teu público. É bacana porque eu conheço você já, né? A gente tem contato há um bom tempo, começamos por outros temas, né? Pra gente até a gente manter esse contato. É interessante isso. E eu acho que você é a pessoa indicada para esclarecer o meu público telespectador sobre esse assunto, né? Que é um assunto desconhecido, né? É muito preconceituoso para a maioria das pessoas, né? Então hoje a gente vai tentar esclarecer, pelo menos depois cada um continue com as suas opiniões, mas pelo menos vai continuar sabendo, né, através do que é e não ficar julgando sem saber. Então vamos lá, o que você é? Eu te chamei, diz o nome aí, o que você é? Ialorixá. Isso, e o que significa? Ialorixá, né? Ialorixá significa Iá, uma palavra em Yorubá, significa Iá, mãe, Lorixá, de orixá, né? De orixá. Então orixá por quê? Porque sou da nação de Queto, né? É a nação que eu professo hoje, sou da nação de Queto, com a ramificação do meu axé, axé Damperó, né? Esse é o nome do meu axé. Axé em Yorubá também significa força, então onde vem minha força? Axé Damperó. Ótimo. E você então, o que a gente pode chamar de mãe de santo, é isso? Isso. Vulgarmente o povo chama de mãe de santo, né? Porque há um tempo a religião era proibida e as pessoas de candomblé tiveram que fazer o sincretismo. Quando os escravos vieram da África para o Brasil, eles passavam pela árvore do esquecimento, onde eles tinham que esquecer quem eles eram, esquecer o nome deles, esquecer o nome da esposa, dos filhos, qual era a posição social deles, né? E a religião e a crença. Então, eles teriam que passar por essa árvore do esquecimento, entrar nos navios, né? Nos porões, e sem saber para onde iriam. E a partir desse momento, eles já tiveram uma proibição em relação ao que eles eram, né? E ao que eles acreditavam. E quando chegou aqui no Brasil, nem todos, a maior parte vieram para o Brasil, na época da escravatura, e aqui eles eram proibidos de continuar proferindo a fé deles, né? E eles, a única coisa que manteve eles vivos e deram força para eles foram a crença deles, no que eles acreditavam, que era Ilha do Mar, que era Orixá, né? Vieram alguns também que eram de outras nações, porque aqui no Brasil a gente tem nação Angola, tem nação Queto, nação Efô, nação Jeje, nação aí no sul, né, o Batuque, né, e outras nações também, tem Oió, Xambá. Essas nações são as nações de origem dessas pessoas que vieram para cá para o Brasil? Isso, nações de origem, né, e aí até hoje tem várias nações. E que se mantiveram, né? Apesar de todo esse processo escravagista, subhumano que os africanos vieram nos navios negreiros, nos porões, a fé se manteve até hoje. O candomblé é uma religião que existe só no Brasil, porque na África, cada cidade é cultuado um orixá, né? Por exemplo, Ogun State é cultuado Ogum. Como colocaram
todos esses escravos que eram de estados, de etnias, às vezes, muitas vezes diferentes, no mesmo porão, para que eles não conseguissem se comunicar, para não ter que fazer motim, né? Quando eles foram para essas senzalas, eles juntaram todos os orixás numa única senzala, né? E isso deu origem ao candomblé. Olha que bacana. Então, enquanto na África, uma cidade como Orixá, uma casa de candomblé, cultua-se 16 orixás, e às vezes até mais, né? Isso, então, ótimo. Excelente entrada, gostei. E é bacana. Eu gostaria, então, que você desse continuidade aí. Você falou dos orixás, você falou das nações. Então, vamos colocar já, vamos identificar quem são os orixás, não sei se é o termo apropriado, quem são do candomblé, porque você falou que eles se reuniram e resolveram cultuar cada um o seu orixá dentro de uma doutrina, de uma, como é que eu vou chamar? Porque como eles vieram como escravos, eles não tinham casa, e eles não tinham de cada um construir tipo a casa de algum, a casa de Exu, né? Eles se reuniram, fizeram uma coletividade, e ali eles conseguiram, para continuar a proferir na fé deles, o que eles acreditavam, a cultura deles, e um pouco das lembranças dele, ou todas as lembranças que eles trouxeram, né, do país natal deles, num único espaço que era a senzala, né? Tá, e candomblé eu posso definir como uma tradição? Religião não então, né? Na verdade, o que acontece? Nós pertencemos a povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Porque a origem é africana, a origem de matriz africana, né? Mas o candomblé, ele é específico do Brasil, porque é a junção de vários cultos de orixás, né, num único lugar. Então, o que acontece? O candomblé, ele vem de uma tradição de uma tradição de matriz africana, tá? Então, o que são povos e comunidades tradicionais? Dentro de povos e comunidades tradicionais está incluso o quê? Está incluso o povo indígena, está incluso o povo cigano, está incluso o povo de matriz africana, né? Então, nós não somos somente uma religião, nós temos uma cultura. Olha que bacana, sim. A gente tem uma cultura, então todo povo, comunidade tradicional, ele se define assim porque ele tem uma cultura própria, ele tem uma linguagem própria, ele tem uma forma alimentar própria, né? E ele tem uma tradição própria, entendeu? Então, isso que define povos e comunidades tradicionais, né? E a partir de povos e comunidades tradicionais, aí vem o outro, tradicionais. Aí, no caso do candomblé, está inserido dentro de matriz africana. Povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Povo indígena, povos e comunidades tradicionais indígenas. Entendeu? Bacana. Mas a gente tem tudo no mesmo grupo. Então, às vezes, as pessoas veem a gente de tocha, de roupa, e acham que a gente está ali se classificando somente como religioso, né? Eu estaria me classificando somente como uma sacerdotisa. E, na verdade, não é, né? Eu estou ali representando toda a cultura. Tudo que esse povo, quando veio em forma escrava da África para cá, conseguiram permanecer. Porque a nossa cultura ela está totalmente inserida dentro da cultura e dos costumes do povo brasileiro, né? Por exemplo, a feijoada. Todo mundo come feijoada, mas na hora que alguém vestido de ogá, né? Que é turbante, de contas, as pessoas têm um preconceito. As pessoas têm certo entendimento do povo brasileiro. A feijoada que todo mundo come ao sábado, aos domingos, é uma comida específica de algum, né? A farofa, né? O padê que a gente chama de Exu, do orixá Exu, né? O acarajé, que é muito famoso, principalmente na Bahia, que é uma comida, também é uma comida de Ançã, de Oiá. São comidas de origem africana, todas essas que você está citando? Comida africana. O samba, né, é de origem africana. Tá. Então, a maior parte da alimentação e a maior parte das palavras e muitas coisas em relação à cultura do povo brasileiro, ela vem da nossa cultura, da cultura de matriz africana. Então, vamos falar, vamos por parte. Tá vindo muita pergunta aqui na minha cabeça. Primeira, vamos lá. Aqui, eu vivo você sabe, no meio espiritualista, no meio esotérico, há 4, 5 décadas quase aqui, né? E todo mundo, quando se referem a essas linhas espiritualistas, ou então dos ritos africanos, dessas culturas africanas, tudo, diz a sociedade, na sua maioria,
diz que são vibrações baixas, né? Isso aí que as pessoas classificam, né, as hierarquias mais elevadas, anjos, arcanjos, não sei mais o que lá e tal, e sempre essas linhas espirituais, não espiritualistas, essas entidades, vamos dizer, elas seriam de uma densidade baixa. O que você tem a dizer sobre isso? Claro que você deve saber o que eu estou falando, né? Que geralmente é visto como se fosse uma vibração baixa. Por que tem esse preconceito sobre isso? Vamos lá. É o preconceito, né? Porque o que acontece? A nossa fé, a nossa crença, ela data de 8.000 anos. Então é uma era antes de Jesus Cristo, antes da vinda de Jesus e antes do cristianismo, entendeu? Essas tradições africanas existem há 8.000 anos, pelo menos. Datadas provadas de 8.000 anos, né? Então a nossa religião, Candomblé, ela provém dessa crença, dessa fé de matriz africana, né? Que é o culto aos orixás, tem o culto aos inquices, o culto aos voduns, que tudo também vem da África. A gente vem numa tradição, que se fala tradicional. A gente vem de uma tradição que data em média de 8.000 anos, que é o culto a esse orixá. Nós acreditamos o quê? Por que fala mãe de santo? Porque nós também temos uma hierarquia. As pessoas acham que a gente acredita em vários deuses, mas na verdade nós acreditamos num Deus que chama Eledumare. Né? Eledumare é o Deus criador, o Deus dono de tudo, o Deus onipotente, onipresente. E Deus, Eledumare, criou os orixás. Sim. Entende? Segundo a Gênese Yorubá, ele criou os orixás para que esses orixás ajudassem ele na criação do mundo, na criação da terra e na criação do que tudo nela existe. Então a gente também tem uma Gênese. Legal. Não é uma coisa aleatória. Então para nós existe Deus, existe os orixás, né? E depois existem os seres humanos. Então não tem como os orixás terem uma energia de densidade baixa, porque para nós eles são seres celestiais. Olha só que interessante, né? E as pessoas também não entendem. Dentro desse conceito, né, e dessa fé em relação ao orixá, existem orixás que nós cultuamos, que são orixás que ninguém entra em transe, que são orixás que às vezes não vieram à Terra, né, ao planeta Terra. Então, realmente são seres celestiais. Então, assim, as pessoas conhecem muito quando a gente fala de Ogum, de Odé, Omolu, Oxumaré, Euá, Obá, né? Esses orixás, Ogum Edé, Xangô, todo mundo conhece Xangô, Sim. Todo mundo conhece. Mas tem orixás que são de suma importância que às vezes as pessoas também não falam muito, né? Por exemplo, Onilé, né, que é o orixá que representa a terra, que é a terra. A gente tem Orumilá, Adjalá, Odudua, Obatalá, entendeu? Então, quando a gente começa a rezar, a gente começa a rezar por esses orixás que às vezes não são muito difundidos popularmente, mas são seres celestiais. Que eles têm um porquê e eles têm uma função. Isso que eu ia perguntar agora. Qual é a função? Deus deu função para eles. Por exemplo, o Adjalá, né? Adjalá. Deus deu a função para Adjalá para que ela moldasse a nossa cabeça espiritual. Porque antes de nós termos matéria, nós somos um corpo em espírito, né? Então, Adjalá é o moldador da nossa cabeça espiritual. É ele que nos dá o equilíbrio, né? E aí tem uma reza em Yorubá que fala assim, ó, Adjalaoli, Orelelelelelá, Adjalaoli, Orelelelelelá, Mamoqueinha, Eledumare, Oxueco, Mamoqueinha, Eledumare, Oxueco, Eco, Oxupá, Eco, Olojo, Oriodi. Então, assim, você viu que ele usa a palavra Eledumare, aonde ele fala sobre Deus, né? Então, todas as nossas rezas, mesmo que sejam rezadas em Yorubá, a gente sempre está falando de Deus, a gente sempre está falando do Senhor da vida, a gente sempre está falando de vida, né? De prosperidade, de alegria, de saúde, de felicidade. Então, não tem como a gente imaginar que nós acreditamos e preferimos algo que seja uma energia baixa, né? Eu acredito
que isso vem do quê? Das pessoas entenderem que nós cultuamos um Deus negro. Ele é do mar e não é branco. Para nós, ele é do mar e é negro, né? Ogum é negro, Iemanjá é negra, Oxum é negra, entendeu? E isso provém o quê? De um preconceito, de um racismo. Então, eu cultuo um Deus negro, então eu sou automaticamente uma pessoa já demonizada. Porque se todo mundo acredita num Deus branco, de olho azul e loiro, como que eu posso cultuar um Deus negro? Então, eu não estou cultuando Deus, estou cultuando o diabo, entendeu? Isso aí é o racismo religioso. É daí que a gente vem. Como a minha fé é de matriz africana, e as pessoas às vezes não entendem que eu não tenho melanina, mas a minha ancestralidade, né? O meu avô, o meu tataravô, ele vem de uma linhagem aonde vem de orixá, porque isso é ancestralidade. A ancestralidade é isso, né? E o que acontece? Isso às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, você é clara, como que você está nessa religião? Por que você é do candomblé? Por que você escolheu isso? Né? Isso não é uma questão de escolha. Eu não escolhi, eu fui escolhida. Né? Então, é uma concepção totalmente onde as pessoas distorcem as coisas, desvirtuam e demonizam. E eu acredito que o maior preconceito que a gente sofre é a demonização pelo fato de acreditar no Deus negro. Só que as pessoas têm que entender o quê? Que a minha fé, ela existe, o culto existe há mais de 8.000 anos. Então não tem como ela achar que eu sou um demônio porque eu não acredito no Jesus Cristo branco de olho azul, né? Nós temos respeito, acreditamos na fé e respeitamos a fé de todos, para que todos possam estar respeitando a nossa fé e a nossa crença. Né? A minha mãe é católica, minha mãe é da Eucaristia, ela é ministra da Eucaristia, e assim, eu respeito, vou na igreja, às vezes acompanho minha mãe casou na igreja, amigas casam na igreja, no casamento delas, independente se é igreja evangélica, se é igreja católica, independente se é no campo, eu acredito que a gente tem que manter o respeito e as pessoas têm que mudar a concepção e entender que elas não têm, às vezes, que entender, mas respeitar a minha fé, respeitar a minha crença e principalmente respeitar a minha cultura. E principalmente respeitar a nossa forma tradicional alimentar, né? Que era o que eu tinha conversado, que está no Supremo Tribunal Federal, o julgamento onde eles querem proibir a nossa forma tradicional alimentar, né? Que é do que depende a perpetuação do nosso culto, da nossa sacralização e do nosso sagrado em relação ao orixá. Aí nós entramos numa questão, essa questão era mais para frente, mas já que você falou, podemos abordar já. Um outro grande preconceito que as pessoas têm contra o candomblé, que eles veem aqui, é a questão de a maioria dos rituais, vamos dizer, do candomblé, ela tem sacrifício de animais. E as pessoas têm, matamos o bichinho, estão matando o bichinho lá e tudo isso aqui. O que você tem a dizer sobre isso e o porquê que qual é a origem e o porquê desse sacrifício de alguns animais em rituais do candomblé? Na verdade, não é que nós não utilizamos o nome como sacrifício, né? Sim. Porque já pensou toda vez que você sentar num restaurante, aí vai vir um bife ou vai vir um filé mignon para você, aí você vai olhar para a carne e você não vai imaginar como que aquele animal foi sacrificado, né? Como que aquela vaca, aquele boi foi sacrificado, como foi que tiraram aquele filé mignon, como que aquele filé mignon foi armazenado, como que aquele filé mignon foi parar no supermercado, o supermercado foi parar no restaurante. Ninguém, quando vai comer, imagina isso, né? Sim. Então, na verdade, as pessoas que comem carne de qualquer espécie, ou qualquer tipo animal, ou tudo que vem do animal, eu acredito que ela não deva pensar, as religiões africanas sacrificam animais. Não. Você que come carne, você que usa tudo que é animal, você também sacrifica o animal, né? A única diferença é que, quando nós estamos dentro do nosso sagrado, né, nós não comemos carne que seja mundana. Então, eu não posso ir lá no supermercado comprar uma carne para servir dentro do meu sagrado, entendeu? Porque dentro do nosso sagrado, se algum animal, ele tem, a gente vai se alimentar daquele animal, nós temos que usar tudo que aquele animal pode nos fornecer. Eu não posso desperdiçar nada. Aquele animal tem que estar bem,
tem que estar saudável, aquele animal, ele tem que ser rezado, porque é uma vida que vai ser ceifada para poder alimentar a minha comunidade. Então, eu tenho que rezar e pedir permissão a Deus, entendeu? Para que aquela vida seja ceifada. Você não está abatendo um animal simplesmente por causa do ritual e jogar tudo fora, desperdiçar, não é nada disso. Faz parte... Não é nada disso. Você disse que vocês aproveitam tudo do animal, inclusive se alimentam desse animal. Da carne do animal, isso. Então, por exemplo, se a gente sacrificasse animais, você não vê ninguém falar, a matriz africana sacrificou um elefante, sacrificou uma onça, sacrificou um jacaré, não é? Não existe isso. Sacrificou uma cobra, não tem isso. Na verdade, quando as pessoas falam sacrifício, é o que a gente utiliza para comer, que é frango, que é angola, né? Que é coelho, que são carnes de animais de menor porte, onde a gente pode utilizar eles dentro da nossa casa, armazená-los dentro da nossa casa, dentro da nossa geladeira. Entendi. Você percebeu? Então, assim, é uma expressão hipócrita, entendeu? E racista e preconceituosa em relação à nossa tradição alimentar. O que acontece? Nós comemos a mesma coisa que todo mundo, mas eu tô falando da nossa alimentação dentro do nosso sagrado, entendeu? Dentro do nosso sagrado, a gente tem essa forma, onde a gente tem que rezar aquele bicho e explicar para Deus por que aquela vida vai ser ceifada. E durante a ceifa dessa vida, dessa galinha, né? A gente está rezando e depois a gente está rezando, né? E tudo a gente está rezando. Entendi. A gente reza para comer, a gente reza depois que come e a gente sempre está agradecendo. Então, antigamente, os avós da gente, a gente ia na casa da avó da gente, a avó da gente ia no fundo do quintal, pegava um frango gordinho, não era? Torcia o pescoço e era aquilo ali que a gente fazia. Então, na verdade, a nossa crença, o nosso sagrado, é a mesma coisa, é a mesma forma. A única diferença é que a gente reza em Yorubá antes de ceifar o bicho, né? Antes de copar o bicho. A gente chama copar. Antes de copar o bicho, a gente reza. E tudo desse bicho, ele é utilizado. A carne, eu como, né? O que eu não como, eu dou para o meu orixá. Entende? Tá. É que isso aí não tem, o público desconhece isso, claro, e aí fica preconceituoso porque desconhece e fica falando coisas sem saber os porquês, né? Ele não vai até lá para descobrir, é muito mais fácil, vamos dizer, alguém comentar, criticar, ouvir dizer e passar para frente do que ir lá e conferir, né? Então acho que é verdade. Então, acho mas assim, que essa ideia seja totalmente, esse preconceito seja totalmente desconstruído, a partir do momento que a pessoa imagine que esse animal ele é usado para nos alimentar. Mas o que acontece? A gente também, como nós vivemos em perímetro urbano, às vezes a gente não tem uma área para estar colocando, às vezes, a carcaça do frango, né? Às vezes a cabeça do frango, por exemplo, eu não como a cabeça, eu não como pé, eu não como ponto de asa, eu não como pena, né? Então, onde que eu vou colocar isso? Né? E às vezes as pessoas pegam aquilo e transformam numa coisa já demonizada. Às vezes eu dou palestra em faculdade, sempre tem essa pergunta. É verdade que vocês sacrificam crianças, é verdade que vocês sacrificam gente, né? E a gente pensa que o preconceito está só em relação ao frango, e na verdade não é, né? O conceito em relação a tudo que fala sobre a nossa religião. E foi isso que o Dr. Ed Júnior colocou no julgamento, né, em relação ao julgamento que estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal, onde já teve o primeiro, que foi em agosto. Ele falou: o povo brasileiro está mais preocupado com a vida de uma galinha preta do que com a nossa juventude negra, do que com a vida de nós, povos comunidades tradicionais, que sofremos o preconceito, sofremos a intolerância religiosa e sofremos, na verdade, a violência, né? O que houve que você falou no tribunal? O que estava correndo aí? Alguma ação? O que era aí? O que aconteceu? Tem uma ação onde estão tentando proibir o abate, né? O abate religioso dos cultos dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Então está correndo uma ação que era para proibir, da mesma forma que proibiram animais em circo, vamos dizer, essas coisas assim. Isso. Só que o que acontece?
o nosso sagrado, ele depende dessa tradição alimentar, né? E já começou isso ou não? Ou está em julgamento ainda? Já começou, já teve uma audiência em agosto e vai ter outra audiência agora, dia 23 de março. Sei. Puxa. E é interessante o quê? A gente vê o quê? Que é racismo, por quê? Porque o judeu e o islâmico também tem uma forma tradicional alimentar um pouco parecida com a nossa, a partir do abate, né? Dentro do sagrado deles. E eles não estão em julgamento. Só quem está em julgamento é o abate do povo de matriz africana. Entendeu? É o abate de matriz africana. Então a gente vê o quê? Que isso aí é um preconceito, que isso aí é um racismo. É um racismo institucional, é um racismo religioso, entendeu? É um racismo em relação a nós, povos, comunidades tradicionais de matriz africana. Isso, infelizmente, tem em todas as áreas, né? Um tem preconceito sobre a crença do outro, sobre a atividade do outro. É o ser humano. Eu sempre digo, as pessoas brigam comigo, não, discutem comigo, que eu sempre falo que o ser humano é algo que ainda não deu certo, né? Nós somos ainda. Não é? Porque nós somos, poxa, a gente tenta se corrigir. Né? Não é? É verdade. Marileia, Yalorissá. Então, Yalorixá. Eu quero que você explique primeiro. Isso, quero que você explique, então. Primeiro, eu queria uma indicação para aquelas pessoas que porventura se interessarem pelo que você falou. Você falou de todas aquelas entidades que vocês cultuam e você citou algumas, né? E eu achei muito interessante. Então, quem quiser se esclarecer sobre isso, cite alguma fonte, ou um livro, ou algum site que explique muito bem tudo isso aí que você está dizendo, para as pessoas pelo menos irem lá se esclarecer, ler a respeito, até por curiosidade, né? É bacana, como é que eles professam isso? Às vezes tem muita coisa, se a gente adora tanto a mitologia de tantas culturas, por que não ver essa mitologia também da cultura africana, né? Então, tem livros muito interessantes do escritor Pierre Papouji. Como é que é? Tem um escritor que chama Pierre Papouji Verger, né? Ele tem vários livros que falam um pouco sobre a cultura de matriz africana. Se a pessoa tem alguma dúvida em relação ao que é candomblé, tem o Google, pode digitar o que é candomblé, tem o Wikipédia, que também tem fontes, né? Tudo lá, né? Você não pode filtrar, né? Vamos dizer, a gente que não sabe sobre isso, por isso que eu estou pedindo a sua referência, porque você sabe que ali você encontra de tudo, né? Do joio, o trigo, tá tudo misturado. Então, né? Mas assim, por exemplo, a mãe Stella de Odé tem alguns livros escritos, né? O Pierre, eu indico o Pierre porque assim, o Pierre Verger, porque ele é um estudioso, né? E a maior parte do embasamento teórico que é utilizado na parte acadêmica, nas faculdades, sempre está incluso o Pierre Verger, né? Tá. Porque é como se ele tivesse sido o iniciador dentro da... Deixa eu anotar aqui, ó. Soletra para mim, é Pierre e o sobrenome dele? Pierre? Verger. DG? Peraí, travou um pouquinho aí. Berger. Berger. B-E-R-G-E. Berger. Um B. Tá, Berger. Né? A mãe Stella do Oxóssi também. Tá. A mãe Stella ocupava a cadeira, né, da Academia Brasileira de Letras. Ela tem vários livros relacionados à nossa crença, à nossa religião. Ela também era mãe Alorixá de Candomblé. Quero deixar aqui também a minha condolência, mas o agradecimento, né, ao que ela pôde deixar para o povo brasileiro após sua partida. É uma mãe Alorixá que deixou os pés dela marcados nessa passagem dela aqui na Terra de uma forma honrosa, né? Então, deixar aqui também a minha reverência, né? Bacana. Essa mulher que eu admiro tanto, tá? E ela também pode ser usada como fonte de pesquisa, tá? Outra coisa, vamos lá. Tá indo, nossa, tô adorando, tá indo muito bem a coisa. Agora eu quero falar, vamos da mesma forma que as outras culturas, as outras religiões, chamam assim, tem os seus paramentos, as suas indumentárias. Vamos explicar um pouquinho o que é isso que você tá... O que você tem na cabeça, que isso aí quase toda mãe de santo que a gente vê, todo pai de santo, tem características disso. Então, o que é isso que você tem na cabeça? Se tem diferença a cor da coisa que está na cabeça
do pai de santo ou da mãe de santo, e os outros apetrechos, vamos chamar de apetrecho porque eu desconheço, eu não sei dar outro nome, porque eu não sei o que é isso, né? Então, e a roupa? Vamos descrever tudo isso. Vou começar por cima, né? Isso aqui geralmente a gente chama de ojá ou torso, né? Essa se chama de torso, chama às vezes de turbante, mas a gente chama de ojá, tá? Isso aqui tem uma representatividade hierárquica. Nossa cultura ela é altamente hierárquica. Então, o turbante, o torso, o ojá, ele também é hierárquico. Então, se você tem uma aba, né? Por exemplo, eu tenho direito de usar uma aba grande, né? Mas eu não coloquei uma aba grande porque a gente está numa entrevista, eu achei que seria um exagero. Tá. Mas, exemplo, quando a gente é iniciado, a gente usa só um paninho branco de no máximo 1 metro, né? Tá. A partir do momento que você vai para as suas obrigações, vai crescendo dentro da religião, quando você paga 3 anos, você tem direito a uma abinha, né? E depois que você paga 7 anos, você tem direito a uma aba maior, né? Como eu já arriei minha obrigação de 14, então eu tinha direito eu poderia colocar uma aba um tipo de dumbo. Só que não ia ficar legal aqui, né? Então é isso, né? É uma parte hierárquica onde a gente se reconhece e é onde a gente vê qual que é o nosso grau de hierarquia dentro de uma festa, tá? Legal. Em relação aos fios de contas, os fios de contas, tá? Que eu falei apetrecho, mas são contas, tá? São contas, não são acessórios, não é bijuteria. Isso aqui também fala sobre o nosso orixá, fala sobre de onde a gente veio e fala um pouco também do nosso grau dentro da religião, né? Isso aí muita gente... Marileia, por favor, só esclarecimento. Isso aí muita gente carrega no pescoço. E a maioria das pessoas chama isso de guia, né? Isso, quando um pai de santo passa para um filho ou passa para alguma pessoa que foi lá assistir, passa uma coisa dessa como... Isso aí realmente protege quando a pessoa está com isso no pescoço, de alguma forma assim? Vamos esclarecer isso. A gente acredita que... A gente acredita que tem uma energia, porque, por exemplo, essas minhas contas, elas fazem parte da minha obrigação, né? Eu passei por uma obrigação agora no final de 2018, então eu estava com essas contas. Então essas contas automaticamente, elas são emanadas de energias de tudo que eu fiz durante a obrigação, porque elas estavam comigo. São a sua força, vamos chamar assim. A minha força, na verdade, está em mim, né? Claro. A minha força é minha, mas isso aqui é como se fosse algo para potencializar. Beleza, vamos dizer assim, né? Então, quando você nasce dentro da religião, você usa miçanguinhas pequenininhas, são outros tipos de colares. Você usa o delogum, né? Depois, quando você paga 3 anos, você usa o trigum. E depois que você usa 7 anos, você arriou 7 anos, você usa o fio de conta, que são esses aqui. Então, como eu já passei pela obrigação da maioridade, eu uso meus fios de conta. Então, o que acontece? Você viu que a maioria tem búzios, né? Isso, reparei. Então, por quê? Porque o meu orixá, eu sou de Oxumaré, ele é simbolicamente representado, ele usa búzio, porque no entanto diz que Olokun, que é o dono do oceano, né, ou a dona do oceano, ela deu de presente o búzio para Oxumaré. Sim. Entendeu? Então a maior parte das coisas de Oxumaré, das roupas, tudo que vem de Oxumaré geralmente tem muito búzio, porque simboliza a riqueza, simboliza dinheiro, simboliza a prosperidade. Entendeu? Sim. Então, assim, eu uso para ajudar, porque tenho uma obrigação de maioridade, porque sou de Oxumaré. Essa conta aqui, ó, que é a colar de Bar, ela é em homenagem, né? E é uma reverência à senhora que me iniciou dentro da nação Queto, que é a Teresa de Omolu, ela é de Omolu. Então, eu uso isso em reverência a ela, pelo fato de ela ter dado vida ao Oxumaré, né? E ter contribuído com todo o meu percurso e a minha caminhada, tá? Ela faz parte da minha história, né? Esse aqui eu fiz para Euá, né? Fez parte da minha obrigação. Esses outros dois aqui é de Oxumaré. Esse fio de contas aqui é um Rungef. Eu recebi ele na minha obrigação de 7 anos. E ele é um dos fios mais importantes,
né, que eu carrego, que é um fio que eu posso usar 24 horas, tanto dentro do sagrado quanto fora do sagrado, aonde ele tem uma representação de tudo de bom que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, tudo de ruim que eu faço, é tudo registrado aqui. E isso aqui é a única coisa que eu levo no dia que eu morro, né? Nos meus ritos fúnebres, é esse fio que vai comigo. Então, ele é de suma importância. Eu vejo muita gente aí ficar querendo contar quantas pontinhas tem, como que é, e faz o igual, e usa no pescoço, sem saber que isso aqui tem um fundamento, sem saber que isso aqui tem uma ritualística. Essa que foi a minha pergunta, porque eu vejo um monte de gente carregando guia no pescoço, sim. E é necessário, que isso aqui tudo tem uma ritualística, isso aqui tem um fundamento, isso aqui tudo tem uma seriedade, né? Uma seriedade dentro da nossa tradição, dentro da nossa fé. Então, eu aproveito e peço que, se você não saiba, isso aqui não é um acessório, isso aqui não é bijuteria. Não é porque você achou bonito que você pode estar utilizando se você não sabe. Tem gente que não sabe que é Lagdibá, compra Lagdibá e coloca no pescoço. Isso aqui não é qualquer pessoa que pode usar, né? Então, às vezes, a pessoa está atraindo uma energia negativa para ela, porque ela está usando algo que ela não sabe qual que é a força e não sabe de onde vem, entendeu? Não sabe a origem. Eu quero saber o seguinte, agora, o que você tem, um dos principais, esse eu posso chamar de acessório, não sei, também não sei, você vai corrigir. As pessoas procuram pais de santo, geralmente, mães de santo. Muitas pessoas se identificam com o culto, outras não. Ou seja, 90% das pessoas querem saber sobre futuro, querem saber sobre aquelas coisas, com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, onde eu vou arrumar emprego, onde eu vou arrumar dinheiro, quais são os números da loteria, coisas assim. Então eles procuram pai e mãe de santo, né, para poder fazer consultas. E vocês, como é que é essa questão? Eu posso chamar de consulta ou é uma coisa que vai além de uma consulta? O que o jogo de búzios que você já vai mostrar para mim como é que é o jogo? É uma consulta. É uma consulta mesmo, tá? E o jogo de búzios, ele te responde qualquer coisa? Se eu perguntar um besterol lá, ele vai responder para mim? Então, o que acontece? Quando as pessoas nos procuram, a gente dá uma consulta através de um oráculo, né, que é o jogo de búzios, que funciona como um oráculo. E aí, na verdade, a ideia é o quê? A gente são as energias que estão regendo aquela pessoa. Então, se a pessoa está com algum problema, se ela está com problema de relacionamento, problema em relação a emprego, a estudo, a saúde, né? Automaticamente vai estar saindo qual é o problema dela em relação ao jogo de búzios, flutuar. O que é, né? Qual que é a energia que está pairando ali, que está atrapalhando aquela pessoa, entendeu? Que está impregnando ela para que ela não consiga progredir. Vamos dizer que né? E a partir daí a gente vê. O búzio já vai captar isso. Sentou perto com você, a energia da pessoa já está interagindo com... Já. Então, com o oráculo, vamos chamar assim. Tá. E aí o Búzio vai falar o quê? O que a gente pode fazer para que aquela energia que está ali, não deixando a pessoa progredir, de que forma que a gente pode melhorar a vida daquela pessoa. Aí ele vai falar o que nós devemos fazer, né? Qual que é o ebó que aquela pessoa tem que tomar, qual que é o banho, qual que é a comida para o orixá que aquela pessoa deve fazer, qual reza que aquela pessoa deve fazer. E a gente vai fazer isso junto com a pessoa ou para a pessoa, né? Porque ela não conhece o nosso sagrado. Então a gente que faz para aquela pessoa, para que ela possa realmente passar daquela fase e começar a progredir, ou arrumar um namorado, ou arrumar um emprego, né? O que ela quiser. Ou ter saúde, Agora, você acha que, tem muita gente que eu conheci, que é hiperdependente, acorda de manhã, às vezes eu exagero, mas às vezes não é nem exagero. Chega, liga para a mãe de santo, joga o búzio para ver que cor que eu uso hoje, uma cor que me favoreça mais.
essa dependência das pessoas para com o oráculo, ela é prejudicial, né? Porque ela deixa de ser. É prejudicial. Eu aprendi que tudo que é em excesso é prejudicial. Sim. Por exemplo, eu sou uma Yalorixá, eu sou uma sacerdotisa, dentro do meu sagrado, né? Sim. Mas eu tenho que entender o quê? Que eu também tenho uma vida, né? Eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho uma mãe, tenho um pai. Então, a gente tem que entender tem um trabalho, né? Você tem um trabalho, né? Eu gosto também de estudar, fora que eu também faço um trabalho, sou dirigente do Movimento Agô, que é um movimento que trabalha no combate da intolerância religiosa e de qualquer tipo de violência, né? Que é um trabalho que a gente faz através do movimento social, mas que é um trabalho também social, tá? Então, assim, a gente não pode se bitolar. Eu acredito que, independente da sua religião, independente da sua crença, independente do que você acredite, você não pode se bitolar. Você tem que botar limites, né? Você tem que crer, estabelecer limites. Você tem que botar limites. Porque os meus filhos, tem gente que chega em casa e se cair o quadro da parede, já chega a jogar porque foi matou alguém pra ele. É bem isso, então. Aí eu pergunto pra pessoa, né? Mas só porque o quadro caiu da parede, alguém mandou pra você? Ele falou, olha, eu posso sim jogar, mas eu quero falar o quê? Que não pode ficar pensando que tudo é macumba. Você tá bem, andando, tá falando, tá com saúde, tá trabalhando, você tem dinheiro. Então, assim, não tem um porquê de você achar que o negativo tá te perseguindo. E você também não pode dar força pra esse tipo de energia. Porque... olha, dentro da nossa tradição, antes do orixá, a gente alimenta Yaori, né? Yaori é a cabeça. Sim. Por quê? Porque a gente precisa de equilíbrio. Então, se a pessoa acha que tudo é macumba, tudo é demanda, joga para ver que cor que eu vou usar hoje. Então, essa pessoa, ela não está no seu equilíbrio. Ela precisa tomar um bori para dar um equilíbrio na cabeça dela, porque ela precisa estar bem, precisa estar equilibrada, né? Para dar continuidade no que ela faz. Entendeu? Então a gente já não vê isso como uma coisa normal. Bem, se a pessoa for jogar, for pagar cada jogo, com certeza vai ter pessoas que vão jogar búzio e responder para ela, né? Claro. Que cor que eu uso hoje, né? O que eu falo hoje? Aonde eu vou hoje? Né? Isso aí ela vai estar dando rendimento para alguém. Mas eu trato o jogo de búzios, o meu búzio, como uma ferramenta muito importante e muito sagrada, muito bom, né? Muito onde eu abro para as pessoas para realmente poder ajudá-las, poder passar o recado de falar para aquela pessoa, para que ela possa realmente progredir, andar, melhorar, né? Ou mesmo tratar a saúde daquela pessoa, pode ser saúde mental, saúde física, saúde espiritual, né? Porque isso aqui é como se fosse uma medicina, onde você está tratando pessoas, você está tratando almas, você está tratando feridas, né? Isso. Mas é isso, tudo que é em excesso é prejudicial. Yalorixá, nós estamos próximos do Dia Internacional da Mulher, né? Mais alguns dias agora vai ser a festeja. Então eu quero que você encerre a nossa entrevista dando um recado para a mulher, como mãe de santo que você é. A mulher hoje está sendo muito violentada, a gente está vendo muito feminicídio, as coisas parecem que de repente começaram uma ebulição de novo. Na verdade, o que acontece? É como se fosse disciplinado a liberação do ódio, né? Eu não sei se você sabe, mas eu sou conselheira titular dentro do Conselho Estadual da Mulher aqui no meu estado de Goiás. E nos resultados dos dados de 2018, o estado de Goiás está em segundo lugar em relação a feminicídio e violência contra a mulher. E em primeiro lugar em relação ao feminicídio e violência contra a mulher negra. Então, isso é um dado alarmante, porque há uns 4 anos atrás nós estávamos em 7º lugar e agora nós estamos praticamente em primeiro, né? Então isso é uma forma onde você vê o retrocesso, né? O retrocesso. E existe sim um trabalho no combate dessa violência, no combate desse feminicídio. E eu faço parte desse grupo. As pessoas às vezes não entendem o que uma mãe de santo está fazendo como conselheira, né, no Conselho Estadual da Mulher. Por quê? Sou de uma cultura
sou de uma cultura, sou de uma religiosidade matriarcal, onde a mulher, né, porque faz parte da história do candomblé, antigamente só existiam ialorixás, né? Por quê? Porque as primeiras escravas que foram libertas, os primeiros libertos, na verdade, foram as mulheres, né? E elas que se organizaram para poder comercializar, para poder montar as casas de axé, os ilê-axé, dos outros escravos que iam sendo libertas, ela acolhia como um filho dentro das suas eguivés, dentro dos seus ilê-axé, para juntar dinheiro para poder pagar a liberdade de outros que ainda não tinham sido libertos. Então, a nossa religião, ela vem a partir da força, do empenho, né, do comprometimento da mulher, né? Somos de uma cultura matriarcal, de uma religião matriarcal. Então, eu peço que todas as mulheres de terreiro, mulheres de matriz africana, as mulheres em geral, a mulher, aquela que é mãe, a mãe geradora, aquela que tem amor ao próximo, aquela que realmente está aí na luta, nós precisamos de sororidade. Vamos parar de julgar as outras mulheres, vamos parar de subjugar as outras mulheres, vamos parar de achar que nós sabemos a dor da outra mulher. Vamos simplesmente nos doar, vamos simplesmente ser sororidade, onde a gente possa acolher essa outra mulher, onde a gente possa apoiar essa outra mulher, onde a gente possa empoderar essa mulher, onde a gente possa acolher essa mulher, onde a gente possa dar uma palavra positiva para essa mulher. Porque eu fico muito triste, às vezes, uma mulher espancada e às vezes ela não consegue separar porque tem filho, porque não tem independência financeira, porque tem dependência afetiva, porque já tem problema psicológico, né? E a outra mulher fala, não, ela tá lá porque gosta de apanhar. Isso é falta de amor ao outro, isso é falta de sororidade. Então, o que eu peço para as mulheres, vamos nos unir, mesmo através da nossa diversidade, mesmo apesar das nossas diferenças, que nenhum ser humano é igual ao outro, nós temos nossas diferenças, sim, vamos nos aceitar, mas vamos nos apoiar, né? Vamos nos juntar. E ame a outra, dê um conselho para a outra, é isso, esse é o meu recado, esse é o meu conselho, né? Vamos nos abraçar e ser solidários. Vamos amar a nossa próxima e o nosso próximo. Eu acredito que o problema da humanidade é a falta de amor ao outro, né? Não adianta a pessoa querer me julgar pela minha religião, sendo que ela não tem nem amor a ninguém. Então, que reino dos céus é esse? Agora eu queria para você encerrar, não sei se você vai acatar o que eu vou te pedir. Existe algum cântico, existe alguma oração que você pudesse entoar agora como encerramento? Que fosse uma espécie de bênção, sei lá como é, toda oração é uma bênção, toda suplicação é uma bênção. Existe alguma coisa que você pudesse passar para quem estiver nos assistindo? Ou não? Não, existe sim. Nossa, são tantas rezas que vem na minha cabeça agora, né? Tem uma reza que eu gosto muito, que a gente salva o Senhor do dia da vida, né? Eu sempre canto no final de tudo da minha casa, uma cantiga também onde a gente fala que a gente respeita a fé do outro, para o outro respeitar a nossa fé. Mas a única reza nesse momento que está na minha cabeça é uma que fala assim, ó. Ijoin, Olua, Ijoin, Ijoin, Olua, Ijoin, Majekobate, Majekoro, Majekobate. Então, assim, é uma reza que a gente salva o Senhor do dia da vida, né? E que eu rezo todo dia e que é uma reza que sempre está em mim. Sempre que alguém fala assim, reza alguma coisa, é essa que vem. Mas eu gostaria de rezar uma outra. Vamos lá. Pode ser? Meu pai saiu ontem da UTI, estava bem mal, e eu fui lá visitar ele e eu cantei essa reza, pedindo para Deus protelar o dia da morte dele, né? Orila Janam e Palman Toradayo
Kitinilpa, Ojaikuda. Lá protege o dia de nossa morte, que a gente aproveite cada dia que a gente acorda. Né? Fazendo bem às outras pessoas, fazendo tudo de bom e de positivo que a gente possa fazer para realmente deixar um registro positivo da nossa passagem aqui na Terra, né? Com saúde, com prosperidade, com alegria. É isso. Então, Yororissa, muito obrigado. Acho que foi muito ilustrativo, muito esclarecedor a nossa conversa, entendeu? Acho que todo mundo vai gostar realmente. Espero. Como é que a gente deseja alguma coisa para o outro? Um grande axé? Como é que é esse linguajar? Desejo de tudo de bom. Como é que é? Você fala axé, né? Axé, tá. Axé, porque axé você está falando força, né? É a minha força ancestral, desejando a sua força ancestral, que a gente tenhamos força. Então tá bom. Meu muito obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre para você e para os seus. Aí, ó. Obrigada a vocês todos. Tudo de bom. Tchau.